Nós vamos, irmãos, continuando nesse terceiro vídeo, falando sobre o nome do nosso Salvador Yahushua. Não é isso? Como eu ia dizendo aqui nesse segundo vídeo, no finalzinho, aqui em Lucas capítulo 24, versículo 47, está dito e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Como é que em nome do Salvador é para ser pregado, anunciado o arrependimento, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados em nome dele, se ninguém sabe o seu nome, meu amigo? Isso é muito interessante isso aí, né, irmão? Em nome dele e ninguém sabe o nome dele, só vai saber quando estiver no céu. Pergunto, para que saber o nome só quando estiver no céu? Que sentido faria isso? O Salvador é alguém que fala coisa sem sentido? O Salvador é alguém que fala coisa com coisa? Claro que não. São vocês, pastores, que são assim. Que não podem, jamais podem contradizer a verdade. Entenda isso de uma vez por todas. O apóstolo Shaul escreveu dizendo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É melhor aceitar a verdade do que ficar lutando contra a verdade, porque quem luta contra a verdade perde. É perdedor. Não tem como, porque se eu quero dizer alguma coisa contra a verdade, tentando destruir a verdade, o destruído serei eu. Isso é eu, é você, é qualquer um ser humano sobre a face da terra. Certo? Entende? Isso estou falando principalmente no sentido espiritual, porque segundo os homens, a mentira prevalece. Segundo os homens. Entende? Porque eles mataram o autor da vida, segundo a carne, nosso Salvador. Deram dinheiro aos guardas para não divulgar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Fizeram de tudo para abafar a verdade, mas não conseguiram e nem conseguirão jamais. Então, essas palavras que o pastor diz, que ninguém sabe o nome do que morreu no madeiro e que isso é uma ficção, que isso é quem não sabe de nada. Não, meu irmão. Quem não sabe é você, quem não sabe é vocês, que não procuram saber. Certo? Aquele que morreu na cruz para nos salvar tem um nome aqui na terra. E o seu nome é Yahushua. Outra coisa. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6, diz claramente, até o verso 10 e 11, que ele recebeu um nome, que é sobre todos os nomes, e ninguém sabe esse nome. Em Mateus capítulo 12, versículo 21, uma profecia lá do profeta Isaías a respeito do Salvador e dos gentios. Ou seja, e os gentios, as nações, em seu nome esperarão em seu nome. Como é que eu vou esperar a salvação em nome do Salvador que morreu no madeiro sem eu saber o nome dele? Isso é maluquice, né, irmão? Não faz nenhum sentido. O nome dele é Yahushua. Agora, ele vai escrever um novo nome dele. É o que diz em Apocalipse. Escrever naquele que vencer. E no santuário do Eterno, lá nas mansões celestiais. Mas não dizer que ninguém sabe o seu nome. Ou seja, o nosso Salvador diz aqui ainda que em nome dele, o batismo, não batismo com água, que isso aí é uma coisa da velha aliança, isso aí já foi vencido, abolido, isso aí não voga. Batismo com água é mergulhar as pessoas em água, é dar banho, né?
Pedro disse isso, o apóstolo. O apóstolo São Pedro escreveu isso, que esse batismo aí é só para lavagem da carne, para o despojamento, para a lavagem da imundícia da carne. Agora, o batismo verdadeiro, e não a sombra mais, o entendimento das Escrituras. Batismo é introduzido. É em nome de quem? Pedro disse ali em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados no nome daquele que eu não sei o nome. Foi assim que Pedro disse, batizado no entendimento. Não foi mergulhar em água não, que isso aí não tem não. Não tem, que eu digo, no novo concerto, depois que se cumpriram todas as coisas. Entende? Então, o nosso Salvador Yahushua, irmão, ele tem o seu nome. Entende? Outra coisa, o nome do Pai, Yahweh, YHWH, o de Revavirê, é aonde em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, Moisés, o profeta, pergunta ao Altíssimo e diz: quando eu chegar lá no Egito e os filhos de Israel me perguntar pelo seu nome, quem foi que te enviou, como é o nome dele que te enviou? O Altíssimo diz: Moisés, vá e diga aos filhos de Israel que eu sou, te enviou. Esse é o meu nome. O nome dele é eu sou, meu irmão. Você entende isso? Ah, mas está na Bíblia. Meu amigo, pode estar na Bíblia, pode estar onde tiver. Eu sou não é nome. Nesse lugar aonde ele disse: Moisés, esse é o meu nome, eu sou é o meu nome, é aonde está o verdadeiro nome. O tetragrama sagrado Yahweh, YHWH. Mas colocaram eu sou. Eu sou é nome, meu irmão. Eu sou é um título, como Salvador é um título, como Messias é um título, como o Altíssimo é um título, como o Eterno também é um título. Títulos corretos, dirigido ao Altíssimo e Alvo, e dirigido também ao Salvador e ao Yahushua. Entendeu? Eu sou não é nome. Provado é que o Salvador e Yahushua, aqui em João, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 57, 58 e 59 ali, o nosso Salvador está conversando com os que conheciam o nome do Criador. Eles não seguiam. Eles não estavam seguindo o que o Altíssimo e o que o Salvador mandou eles fazer. Mas eles era uma nação que tinha os escritos originais, era um povo que fora escolhido e que o Criador se revelou a eles, aos antepassados. Porém, eles foram endurecidos. O Salvador estava conversando com esses tais, que eles tinham conhecimento da Escritura, do Antigo Testamento, do nome do Altíssimo, do verdadeiro nome dele, Yahweh. E o Salvador disse: Abraão se alegrou ao ver o meu dia e exultou. Eles, os Yahudins, os judeus, disseram: tu não tem nem 50 anos e já viste Abraão? O Salvador disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é um nome? O Salvador, meu amigo, estava dizendo o nome do Pai e o nome dele. Quer ver a prova? Vamos ler. A prova é a reação dos que conheciam o nome do Altíssimo, quando o Salvador disse que ele era ele. Entendeu?
que o nome é o mesmo. Aí eles disseram, dessa maneira eles compreenderam que o Salvador estava se identificando como Yahweh, como o nome verdadeiro do Pai Eterno. E você entende? Vamos ler aqui para ver se é assim. João capítulo 8, versículo 57 aqui, vamos ver aqui. Ver se eu encontro aqui. Versículo 56 aqui. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ouviu o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Verso 58. Respondeu Jesus, segundo a Bíblia aqui, né, irmãos? Eu lhes afirmo que antes que Abraão existe, eu sou. Se o nome do Altíssimo é eu sou, e o Salvador disse, antes que Abraão existe, eu sou, evidentemente são os mesmos. E evidentemente o nome de um contém no outro. E ele não disse aqui o eu sou. Ele disse o nome. Que o Criador disse a Abraão o nome. Só que no lugar do nome, eles colocaram esse título, eu sou. Porque eu sou não é nome. Se eu sou for o nome, então qual é o nome dele então? Fica uma coisa sem pé e sem cabeça, como se diz. Então, eu sou é um título. Vamos ver aqui por que falamos isso. Vamos ver agora a reação dos judeus, que conheciam o nome do Altíssimo. Versículo 58 ainda. Respondeu-lhe o Salvador Yahushua, eu lhes afirmo que antes que Abraão existe, antes de Abraão nascer, eu sou. Ele disse o nome do pai e o nome dele, que é o mesmo. Yahweh e Yahushua. O nome do pai, Yahweh, que contém no nome do filho, Yahushua, que prefixo de salvação. Yahweh é o nome do Altíssimo, do Pai Celestial. Shua, salvação. Yahweh salva. Yahushua, o nome do filho. O nome do Pai contém no nome do filho. Então vamos aqui. Verso 59. Então eles apanharam pedra para o apedrejar, mas o Salvador escondeu-se e saiu do templo. O Salvador estava no pátio do templo. O templo é um lugar muito bom, né, irmão? Olha o que foi que vocês que são de templo quiseram fazer com ele. Pegaram em pedras para matar o Salvador. Então, por que essa reação? Por que essa reação dos indivíduos do templo, dos líderes religiosos, que aqui está judeu? Judeu coisa nenhuma, irmão. Eles são judeus, são Yahudim, são, porque nasceram lá. Mas aqui é os líderes religiosos, os pastores de hoje. Entendeu? Quando o Salvador falou o nome do Altíssimo, que é o mesmo nome dele, antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse o nome do Pai. Comprovado em Êxodo 3, versículo 13. Moisés, diga aos filhos de Israel que eu sou, que não é o nome do Altíssimo não. Eu sou é um título, mas aonde está eu sou, é onde estaria Yahweh, o tetragrama sagrado, YHWH, Yud-Re, Vav-Re, na linguagem hebraica original, certo? Então, mas e você tem esses original, meu amigo? Os judeus tinham e tem. O idioma hebraico é hebraico. Não precisa de escritura original para saber um nome hebraico.
Claro que não. Só é ir lá e ter o nome hebraico. Ficamos pro próximo vídeo.